Jesus, quando fala que honra teu pai e tua mãe, dizendo que Moisés tinha dito isso, mas nem isso eles obedecem, ele está falando de dinheiro. Nesse caso específico, quando ele diz, vós porém dizeis, se um homem ou mulher disser a seu pai ou a sua mãe, doente, pobre, sem ajuda, sem socorro, sem plano de saúde, na solidão, começando a não conseguirem mais ter mobilidade, autodeterminação, meios de cuidarem de si mesmos, mas se vier alguém e disser, olha pai, olha mãe, sinto muito, eu não estou dando nada para vocês porque eu estou obedecendo a Deus e botando tudo no gasofilácio. Eu poderia separar o meu dízimo, pai, mãe, e ajudaria vocês imensamente. Mas eu não vou fazer isso porque seria uma transgressão diante de Deus. Então eu dou para o meu pastor, que unge o meu dinheiro, que volta para mim 100 vezes mais, mas de tudo que voltar, eu também tenho a obrigação de devolver para o gasofilácio, onde eu boto e tudo sobe em teletransporte para o trono de Deus. Como eu vi agora esses dias, o André Valadão, que é um campeão de pateticidades crônicas, o coitadinho do rapaz deve ter algum desequilíbrio em alguma área cognitiva do ser dele, pedindo os dízimos e ofertas daqueles que dão dinheiro a ele, aos milhões, e ele entrou num helicóptero com a esposa dele e sobrevoaram provavelmente alguma região da Flórida, com os dízimos e ofertas alegadamente levados dentro do helicóptero para subirem o máximo possível e dedicarem a Deus. Cara, é tão patético, é tão horroroso que não dá nem para acreditar. E o pessoal aceita essa proposição e continua investindo numa malandragem, num estelionato, numa coisa tão nojenta, tão pateticamente indescritível quanto essa, mas vocês fazem. E o herege sou eu. Estou falando apenas a palavra de Jesus, o herege sou eu, e vocês são o quê? Sim, Jesus disse, vocês chegam para o pai e para a mãe e dizem, olha pai, olha mãe, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim é corbã. O que é corbã? Quando você chega lá na casa de Caifás, onde era um dos lugares de recolhimento do dízimo, além do templo de Jerusalém, o sumo sacerdote Caifás, as ruínas arqueológicas da casa dele estão lá até hoje. E você encontra aqueles depósitos de pedra onde se colocavam os dízimos, de grãos, de alimentos, de carnes e de dinheiro também. E é tudo uma parte para o sumo sacerdote, outra parte para os sacerdotes do templo, outra parte para a tribo de Levi, que vivia desse dinheiro que as outras tribos todas arregimentavam para que essa tribo ficasse supostamente dedicada a adorar a Deus pelos outros. Pois bem, eles inventaram uma coisa que eu me lembro bem. Hoje em dia já nem está mais lá na casa de Caifás, mas nos anos 70 e início dos anos 80, quando você chegava na casa de Caifás, do Monte Sião, e que é só um mondronguinho, uma estrada curva, o Monte Sião, e você desce para a casa de Caifás, você tinha lá uma pedra grande, escrita Corbã. E ela era 2 dias de Jesus, como tudo ali é 2 dias de Jesus, arqueologicamente falando, tem essa datação. Corbã, que é o que Jesus diz aqui. Ou seja, era uma definição do dinheiro que deveria ir para ajudar pai, mãe, pobres, aflitos, angustiados, necessitados, que era uma liberdade. Uma liberdade que as pessoas tinham no Velho Testamento. O Velho Testamento está cheio de mandamentos dizendo aquele que socorre o pobre a Deus empresta. Aquele que socorre ao necessitado agrada a Deus. Aquele que, ao invés de comer o pão sozinho, parte o pão e o compartilha com o necessitado, esse é o que está praticando, como diz Isaías no capítulo 58, o verdadeiro jejum que agrada a Deus não é parar de comer, é dividir o pão com quem não tem o bastante. Eu estou falando do Evangelho de Deus, a palavra de Deus, mas vocês não querem ouvir, querem continuar no engano. Eu, todavia, não negociarei o Evangelho de Jesus com ninguém, com grupo nenhum. Pois bem, eles diziam, é Corbã. Papai, mamãe,
meu irmão pobre, minha irmã viúva e necessitada, sinto muito que o teu marido tenha morrido, eu podia te ajudar, mas eu prefiro me ajudar, porque dando lá para a igreja, para a sinagoga, para o templo, para o pastor, para o líder espiritual, para o levita, ou para todos os mecanismos do sistema religioso, eu invisto em algo que vai direto para Deus, como um incenso suave, e depois volta como bênção sem medida, grana, propriedades e tudo mais para mim, porque eu quero é isso, é prosperar. Se eu tiver que te honrar, pai, é sendo um cara muito mais rico do que você e nunca passando necessidade, porque quem passa necessidade é sinal de que não está agradando a Deus. Quem não tem dinheiro bastante é sinal de que não está servindo a Deus. Não é isso que vocês ouvem todos os dias? Não é a partir disso que vocês se tornaram descerebrados, imbecilizados, adoecidos, enfermiços, empedrados, seres totalmente drogados pelo entorpecimento, pelo ópio religioso? Me digam se é ou se não é. Eu sei que é, em nome de Jesus. Olha só, não, pai, não vou dar para você nada porque é corbã. É dedicado ao meu pastor, ao sistema, à igreja, porque só lá é que Deus aceita dinheiro de modo a nos abençoar infinitamente mais. Sim, eu não vou te ajudar, papai e mamãe, porque eu já fiz um compromisso com a igreja de que tudo que entrar, o dízimo e as ofertas, vão exclusivamente para esse bolso santo, sagrado, do meu pastor, mercenário, ladrão, raposo, enganador. Mas não é assim que dizem para o pai. Eu mando para ele porque ele tem os mecanismos, ele tem um duto para cima que faz a volta no trono da graça e cai todo de volta no meu bolso 100 vezes mais. Cara, não tem feitiçaria no planeta que seja mais mentirosa do que essa na qual vocês embarcam todos os dias, e milhões fazem isso todo dia, fazendo do seu dinheiro uma renovação dessa consagração perversa, jeitosamente maligna, como disse Jesus, chamada de corbã. Essa curva no amor, na ordem do mandamento. Levai as cargas uns dos outros, quanto mais do pai e da mãe. Como disse Paulo, preste atenção no que eu estou dizendo. Você que vive com a obsessão de botar dinheiro na igreja, no sistema religioso, olha o que Paulo disse. Porque se alguém não cuida dos seus, primeiro, ele estava falando de dinheiro e de todos os cuidados relativos ao bem-estar da família. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Eu vou repetir, preste atenção. Porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Toda vez que vem com esse argumento de que a igreja vem primeiro, se sobrar alguma coisa, quem sabe eu te ajudo, mas na maioria das vezes, nem mesmo essa conversa eles têm com o pai, com a mãe, com familiares, com gente carente, muito menos com o pobre, que vem com fome, com sede, com frio, desabrigado. Esse aí, então, eles aprenderam a dizer ultimamente que estão nesse estado porque são amaldiçoados, são filhos do inferno e estão habitados por demônios. É isso que estão ensinando a vocês e vocês estão comprando. E eu repreendo intensa e iradamente tudo isso em nome de Jesus. Sim, vós porém dizeis, o que eu tinha para te dar, para ajudar o pobre e o necessitado, meu pai, minha mãe, minha irmã viúva, meu irmão desempregado, eu não farei, porque o meu compromisso prioritário é com o meu pastor, meu sacerdote, é com a igreja, é com esse sistema, é com o culto ao gasofilácio, essa arca da aliança contemporânea, onde a gente bota o dinheiro como empoderamento das coisas de Deus naquela caixa de madeira patética. E é o argumento que vocês usam contra o evangelho. E Jesus prossegue dizendo, e a conclusão é essa, e o argumento era esse: porque eu tomei o voto de Corbã, eu fiquei isento de ter que me preocupar com o meu pai e com a minha mãe. E eu estou aqui para denunciar a sua perversidade em nome de Jesus. Olha só o que Jesus diz do prosseguimento no verso 13. E assim fazendo,
Vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, que vocês mesmos criaram. É uma produção, uma invenção do capricho, da gula, da ganância, da soberba, dos pastores, sacerdotes e líderes e guias espirituais de vocês, todos mal intencionados na maioria das vezes. Sim, vocês fazem isso em obediência a essas determinações inventivas e criadas agora para enriquecer e engordurar esses manipuladores da alma de vocês, e assim procedendo, vocês estão invalidando a palavra de Deus em troca e em obediência da vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, criastes, inventastes, recebestes de outros e passais para outros mais, que vão sendo corrompidos pela estupidez, pela mentira, pelo engano, pela falácia de vocês. Eu sinto ter que usar palavras tão fortes, mas não há palavras, não há adjetivos para caracterizar esse estado de morte encefálica, de morte psíquica, de morte espiritual, de enrijecimento e de empedernimento do coração da grande maioria. Porque é assim que estão, e é assim que são, e é assim que fazem. Fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Imagine. Vai imaginando as muitas outras coisas. São milhares de coisas que eles vão inventando. O Senhor deu agora uma outra revelação. Tudo tem a ver com aumentar o ganho, o dinheiro, as ofertas. Tudo tem a ver com criar ruptura entre você e seus pais, você e sua família. Porque esse pessoal, essas lideranças religiosas, assim como nos dias de Jesus, nos nossos dias também, não querem você amorosamente junto a seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, não querem. Porque eles sabem que se você tiver amor por essas pessoas, você vai ver a carência delas, as necessidades, e você pode ter um sentimento solidário, natural, essencial, humano, de socorrê-las. De modo que quanto mais afastado você ficar desses grupos familiares, melhores para esses lobos, mercenários, ladrões, enganadores, estelionatários. Porque aí vocês não têm nem a pedagogia da possibilidade de serem tocados compassivamente pela necessidade de alguém com quem vocês têm uma ligação daquele amor storge, no grego, que é o amor de sangue, de DNA, de gene, de procedência imediata. Eles não querem nem isso. E aí ensinam você a dizer, não, eles que se virem. Se eles quiserem melhorar de vida, eles venham para cá. Se eles não vierem para cá, deixa eles lá. Não me dizer que eu estou inventando alguma coisa. É isso que é ensinado a vocês o tempo todo. Pelo amor de Deus. Caiam em si. Vocês fazem isso e outras coisas semelhantes a essas, perversas, igualmente perversas. E como ontem, eu vou parar aqui porque eu tenho muito mais para falar, do verso 14 em diante, onde tem uma parada. E se diz, convocando Jesus de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Isso vai ficar para amanhã. Ouvi-me todos e entendei. Hoje eu queria ter dado ênfase no que eu dei. E em nome de Jesus, com a autoridade do Evangelho de Jesus, e com as práticas honestas, sinceras e coerentes da minha vida, porque foi assim que eu vivi, é assim que eu vivo, é assim que eu viverei. Por isso eu tenho autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, diante do diabo, principados e potestades, enquanto anjos aplaudem, porque o que eu estou dizendo a vocês é verdade, ensinada por Jesus, praticada por mim, praticada por tantos quantos amam Jesus e o Evangelho. E não há ninguém que se levante, que não tenha a boca fechada pelo poder do Espírito Santo, que vai começar a virar tua língua ao contrário. Quando você continuar desejando mentir contra a verdade, nós estamos vivendo uma hora tão grave, que eu sei que o que vem por aí é coisa também intensa do Espírito Santo em relação a contrariar a tua mentira. Mas em nome de Jesus, ouça o que eu lhe disse, medite, guarde, pense, converta a sua vida enquanto há esperança.